Por quanto tempo eu levantei no automático, sabe? Eu levantava correndo, empurrando tudo, derrubando tudo. E quando eu descobri que eu precisava entender o meu time, entender o meu tempo, entender que ao abrir os olhos eu recebi uma nova chance de construir tudo melhor. Então eu comecei a carregar mais serenidade dentro de mim, a levantar um pouco antes do normal, a sentir o meu corpo, a orar, a entender que o aqui e agora é o momento mais importante que existe. Aprendi que levantar com calma, sentir o ar entrando nos meus pulmões, olhar a luz do sol e entender que é uma dádiva, é um presente, o nosso presente. O que foi, já foi, não tem como voltar. Amanhã pode talvez não chegar. E eu aprendi que eu tenho que viver o aqui e agora, porque o aqui e agora é a eternidade. Aqui e agora é o para sempre. E tendo essa teoria, foi uma das formas que me ajudou a emagrecer, a eliminar 34 quilos de forma natural. Eu quero falar com você um pouco sobre esse livro, O Milagre da Manhã. Sim, esse livro que está fazendo milagre na minha vida. Não só hoje, mas a todo momento. Amanhã que transformou toda a minha vida. Esse passo a passo vai te ajudar não só a emagrecer definitivamente, como a mudar todos os aspectos da sua vida à sua volta. E eu quero falar o seguinte: quando a gente busca emagrecer, a gente tem que mudar a mente. Não tem como você emagrecer sem mudar a mente. E aqui vai os exercícios mais importantes que você precisa fazer. Silêncio. Sentar em silêncio, rezei, meditei e me encontrei em minha inspiração por 10 minutos. Senti o estresse se dissipar, experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar a minha mente. Aquilo era diferente do caos típico das manhãs, das minhas manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Leitura. Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgada para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito para toda a vida. Peguei na prateleira o clássico Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, como a maioria dos meus, aqueles livros. Eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou de que basta uma ideia para mudar a vida de alguém e eu me senti motivada. Afirmações. Sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense em Riqueza. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação, anotei o que eu queria, quem eu estava empenhado em ser e o que eu estava empenhado a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização. Tirei o quadro de visualizações da parede. Eu criara após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como ferramenta de visualização que deveria ser. Durante 10 minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir com cada fibra do meu ser como seria manifestar cada uma em minha vida. Eu me senti inspirado. Manter um diário. Em seguida, abri um dos meus diários em branco e que comprara ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassará em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia eu escrevi pelo que era grato. Quase imediatamente senti a depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim. Diminuí.
Ela não acabou, mas eu me senti mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais eu sou grato melhorou meu humor e me sentia grato. Exercício. Finalmente me levantei do sofá, lembrando o que ouvira de Tony. Dizer tantas vezes, movimento gera emoção. Me deitei e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida me deitei de costas e fiz tantos abdominais quanto meus músculos fora de forma permitiram. Com 6 minutos restantes no relógio, coloquei um vídeo de yoga da minha noiva no aparelho de DVD e desfrutei completar os primeiros 6 minutos. Me senti energizado. Foi incrível. Eu tinha experimentado o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitantes, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida. E eram apenas 6 horas da manhã. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? De 4 olhos. Eu gosto de ler usando óculos. Porque os meus olhos eles ficam ardendo quando eu não uso óculos. Por conta da sensibilidade mesmo que eu tenho. E aí, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Acordei bem cedo. E cara, depois que eu comecei a ler esse livro, a minha saúde mental se transformou, a minha saúde física se transformou e tudo à minha volta tem se transformado, sabe? Se você realmente quer mudar seu corpo, se você realmente quer mudar aspectos da sua vida, eu não falo só do corpo, eu falo de uma vida, você vai precisar fazer algumas mudanças. Você vai precisar mudar o que está dentro. Já tem alguns vídeos que eu vim falando sobre estratégias de emagrecimento, sobre mudanças, técnicas, né? Beba água, tome chá, faça exercício desse jeito, faça isso, faça aquilo. Mas, cara, se você não tiver uma mente magra, o seu corpo não vai conseguir ficar magro. Porque a transformação ela precisa ser de dentro para fora. E que uma mente magra é não pensar em comida? Não é sobre não pensar em comida. Você pode ser uma pessoa fitness, ter um corpo esbelto, ter um corpo que te agrada, e você pensar em comida. Não é sobre pensar ou não pensar em comida. É sobre decisões. É sobre se conhecer. É sobre entender as suas emoções. Eu falei aqui, o calor tá lá em cima, também acabei de acordar, né, gente? Eu falei aqui essa semana sobre as minhas emoções. Por quanto tempo as minhas emoções foram o centro da minha compulsão alimentar? Por quanto tempo a minha rotina? Por quanto tempo a minha estadia em um determinado trabalho ou a minha estadia em um determinado relacionamento me causaram gatilhos que me faziam buscar uma recompensa e que essa recompensa eu voltava para a comida, sabe? Você vai precisar mudar sua mente em alguns aspectos que hoje, agora, parece impossível. É como o livro que eu acabei de te mostrar. Quando eu li o livro, eu falei, cara, eu trabalho de casa, né? E aí, eu falei assim, por tanto tempo eu quis acordar às 8, às 9, aí hoje que eu posso acordar às 8, às 9, eu vou acordar às 5 horas da manhã? Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né? Olha o pensamento limitante, olha que crença absurda, de limitada, de sabe? Cara, eu acompanho algumas pessoas que são bem-sucedidas, algumas pessoas que se cuidam, que se amam, porque
Manter um corpo no peso ideal não é sobre você ser gordofóbico ou sobre você só pensar em corpo, não, tá? As pessoas mais bem-sucedidas, elas estão em forma. Mas por quê? Porque elas acordam de 4 às 5 da manhã. Elas todos os dias fazem meditação. Elas todos os dias fazem a oração delas antes de abrir a boca para falar com qualquer pessoa, porque o sagrado é o mais importante, vem antes de tudo. O sagrado vem antes de nós. Falar com Deus vem antes de falar com nós mesmos. E aí essas pessoas levantam, elas fazem alongamento, elas fazem uma caminhada, elas fazem uma corrida, elas fazem musculação, elas jogam tênis, elas fazem boxe, não importa, elas se movimentam. E aí depois elas tomam um café da manhã nutritivo com frutas, com cereais, com café, com suco. E aí você vai parar para poder pensar, poxa, se eu quero uma vida melhor do que a que eu tenho, não só sobre corpo, mas sobre um contexto geral, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma mente magra. Uma mente, o que é uma mente magra? O que é um corpo magro? Se você tem um corpo saudável e magro, você tem um essencial para viver, você tem qualidade, você tem músculo, você tem fibras, você tem articulações, você tem um corpo que ele sustenta. O que é uma mente magra, uma mente saudável? Uma mente que lhe sustenta, uma mente que vai lhe levar para o melhor, uma mente brilhante, uma mente produtiva. E cara, isso só vai acontecer se você mudar hábitos. Entende? Por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje? Porque eu já falei muito sobre a mente da gente aqui no canal, muito. E eu já falei várias vezes, ou você muda a sua mente, ou a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu acordo muito cedo. Ah, porque. E você vai arranjando milhares de desculpas que vão te distanciando de tudo aquilo que você deseja. Porque no fundo é mais confortável continuar vivendo o que você está vivendo do que futucar uma área, sabe? Mexer numa área que vai gerar desconforto. Porque a mudança, a transformação... Ai, eu tô com um tripé aqui na mão, gente. A transformação, a mudança, ela gera desconforto. Então, eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu preciso te dizer que você só vai conseguir conquistar o corpo que você quer. Definitivo, eu não tô falando de emagrecimento temporário. Existem vários canais aqui no YouTube que falam, faz a dieta do ovo, faz a dieta de não sei o que, faz a dieta... Cara, quando eu falei, eu fiz a dieta de 7 dias, que emagreci 7 quilos. E eu ofereci a vocês de graça. Eu não falei para você se limitar a menos 7 quilos. Eu falei para esse ser o pontapé inicial da sua transformação. Eu pesava 97 quilos. Sabe? Eu pesava 97 quilos. Aí eu fiz a dieta, emagreci 7 quilos. Será que 90 quilos para mim estava bom? Com 1,65 m? Quando eu falo, eu tomei um suplemento natural que me ajudou. Poxa, você vai passar o resto da sua vida tomando suplemento? Eu indico, eu falo, olha, eu tomei, me ajudou, deu bom. Mas um suplemento é um algo a mais. Você consegue entender isso? Que quando você conseguir entender que um suplemento é um algo a mais, quando você conseguir entender que uma dieta, por exemplo, como essa que eu fiz de 7 dias, é um algo a mais, é um pontapé inicial. Quando você entender isso, o seu cérebro vai começar a processar que você está entrando em uma nova fase, que você está entrando em uma transformação. E transformação, meu povo, é mudança de padrão,
É mudança de pensamento, é mudança de hábito, é a aceitação de quem você está sendo agora, de quem você está se tornando agora. Significa que o antigo padrão precisa morrer para o novo padrão viver. E, gente, tanto a morte como a vida dói. Por que a criança, quando nasce, chora? Porque o pulmãozinho dela tá oprimidozinho. E aí, quando aquele oxigênio entra aqui, dilata, dói. E aí ela chora. Por que quando um parente da gente morre, a gente chora? Porque dói. Então, tanto a morte quanto a vida dói. Aí você escolhe, são duas coisas que precisam acontecer e que vão gerar dor. E existe uma coisa que pode permanecer e que também vai gerar dor. Você pode continuar no mesmo lugar que você está, certo? E continuar sofrendo no sentido de eu não me amo desse jeito, eu não me aceito desse jeito, eu tô comprando roupas folgadas porque eu não acho meu corpo bonito, eu tenho vergonha de usar uma roupa apertada, eu me sinto um saco de batata amarrado pelo meio. Eu tô dizendo tudo que eu pensava, tá? Tudo que eu pensava. Eu dizia, poxa, como é que eu vou para aquela festa, não tenho uma roupa para poder esconder um bocado de dobra, a barriga enorme, minha barriga era enorme, gente. Meu quadril, eu tava vestindo 50 de quadril. E olha, eu comprava calça na seção masculina, tá? Eu vestia 50, número 50 de quadril. Hoje eu visto 40. Você tem noção do que é isso? 40 porque eu tenho uma bunda grande. Então existem duas dores. Ou aquela dor que você vai continuar desse jeito, que foi como eu estava, ou a dor de você matar o antigo eu e alimentar o novo eu. Porque assim, gente, quando você mata o antigo eu e alimenta o novo eu, dói por um tempo. Depois passa. E você diz assim, eu sou uma nova pessoa. Não só fisicamente, não só no mundo fitness, mas psicologicamente. E isso faz a sua vida mudar. A sua parte sexual, a sua parte amorosa, a sua parte de autoestima, a sua parte de amor próprio. É um conjunto de coisas. Você consegue entender? Mas se você escolher continuar onde você está, por achar que talvez seja mais confortável, você vai continuar sofrendo nos próximos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Sabe lá quantos anos você já está sofrendo sobre isso? Então, se eu tenho um conselho para te dar, uma pessoa que já foi obesa, com obesidade grau 1, muda. Porque quando você decidir mudar, tudo vai mudar. Quando você decidir que tem que ser assim, vai ser. Só depende de você. Eu criei esse canal para dizer para você, eu não solto sua mão. Eu queria ter encontrado um vídeo desse quando eu comecei no processo de emagrecimento. Mas não tinha. E ainda hoje é difícil achar um vídeo desse. Mas essa é a realidade, gente. Olha, se você puder, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? De onde eu comprei esse livro. Ai, não dá pra ver, cara. O Milagre da Manhã. Se você puder, compre esse livro. Leia ele. 1, 2, 3. Eu tô lendo ele pela primeira vez, ele já tá me transformando. Você não tem noção. E olha que eu tenho uma mente completamente transformada já, porque eu leio muito. Mas ele é surreal. Ele mudou várias chaves dentro da minha cabeça. E eu não vou ler ele só uma vez. Certamente, quando eu acabar de ler ele, inclusive eu tô lendo 2 ao mesmo tempo. Tô lendo 2. Olha. Para diversificar, porque fica mais... Eu acho que fica melhor. Eu gosto de ler 2 livros. Eu tenho certeza que eu não vou ler ele uma vez só. Porque o que é bom a gente precisa alimentar. O que é ruim a gente precisa excluir da nossa vida. Então, fortaleça seu novo eu a partir de agora, para que o seu antigo eu se torne fraco até sumir. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu queria já fazer um vídeo assim faz um tempinho.
Só que eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que... Ai, cara, eu vou acordar e já vou gravar. Eu não tomei café, não escovei os dentes, nada. Eu só acordei, botei o óculos. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, compartilha com uma amiga. Eu espero que ajude ela também. Combinado? E agora eu vou arranjar o que comer, porque eu tô sonolenta de fome. Gente, eu não... Falo em comida, eu já fico feliz já muda o time da minha vida. Esse é o segredo. Tá tudo aqui dentro. Um beijo da Baiana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.